esses instrumentos. Impulsionado pelo Espírito, o pensamento nasce e ele verte através de um vasto sistema de interação entre o sistema coronário e de todo o conjunto de núcleos do diencéfalo e estruturas talâmicas. O centro coronário, o centro que situa-se no alto da cabeça, onde está situada a nossa mente, é o centro também responsável pela nossa vida consciencial e tem ascendência todos os outros centros da alma. É na interação deste centro com essas estruturas, os núcleos do diencéfalo e outros núcleos talâmicos, numa inter-relação de uma rede que existe interagindo, onde estas energias que nascem da alma vão exteriorizar-se para o componente orgânico, obedecendo ao comando da nossa mente. Lembrando que a nossa mente, ela ainda é matéria, mas ela não é matéria do corpo orgânico. Ela é uma matéria que está em uma dimensão diferente. Nossa mente, situada no corpo mental, irá refletir as potencialidades do espírito, mas ela ainda é matéria. Nasce das emoções e desejos recônditos do espírito. Essa corrente mental conduz tudo que nós trazemos dentro de nós. Nossas vontades, as nossas preferências. Vitaliza todos os centros da alma, onde possui recursos para os serviços de emissão e emissão. Além do centro coronário, os outros centros, como o centro frontal, o centro laringeu, cardíaco, esplênico, gastrogenésico, ele vitaliza todos esses centros. Espalha-se em torno do corpo físico da individualidade, organizando-lhe a psicosfera ou campo da aura. Então, depois que ele nasce lá da sua profundidade, percorrendo todo o vasto campo em que ele se expressa, ele chega na dimensão física e aí exterioriza-se, criando uma aura em torno de si. O que nós chamamos de atmosfera psíquica, ou halo energético, a aura individual de cada um, em que nós nos identificamos, em que lá ficam registrados todos os nossos pensamentos, impregnados de formas e de cores, mostrando como nós somos na nossa identidade íntima. Costumo dizer, é a nossa identidade espiritual, é a nossa aura. Essa aura, ela é formada, ou melhor, esta corrente mental que irá formar a aura, ela é formada de partículas e se propaga em forma de onda, produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Essas irradiações eletromagnéticas é que irão constituir e formar essa psicosfera do indivíduo. Essa corrente mental vai em forma de onda, tem o seu comprimento, tem a sua frequência específica e obedece à fonte emissora, que é o estado mental do indivíduo, como ele encontra-se no seu equilíbrio ou na sua desarmonia mental. É passiva perante o sentimento que lhe dá forma para o bem ou para o mal, competindo aí ao indivíduo a responsabilidade pelo tipo de onda mental que ele reflete. Sua potência, ela é diretamente proporcional à qualidade moral da fonte pensante. Então nós não podemos dissociar a qualidade moral do indivíduo da potência dos seus pensamentos, porque é a natureza dos seus sentimentos que vai imprimir a qualidade dos pensamentos por comprimentos e frequências de ondas específicas. Então, numa visão esquemática, nós temos aqui o espírito como individualidade eterna e a mente que passará a refletir todas as potencialidades e as virtudes que trazemos na alma. A mente transfere para o perispírito ou psicossoma, corpo psicossomático. E do perispírito ele vai se exteriorizar para o corpo físico. Dentro dessa dinâmica que caminha do espírito até o corpo físico,
nós vemos que o pensamento ele exterioriza-se por vontade da alma, por vontade do espírito, melhor dizendo. E através da mente, ela vai emitir irradiações contínuas, cujo objetivo é exatamente manter a coesão e o equilíbrio molecular. É ela, quando equilibrada, mantém esse equilíbrio, mantém a harmonia, mantém um clima propiciador de saúde. O contrário é verdade. Quando está desequilibrada, permite as brechas para as investidas de germes patógenos. Do perispírito, através de uma condensação vibratória, via duplo etérico, chega ao corpo físico. Nós vemos aqui o caminho que o pensamento percorre, nascendo do espírito, e do corpo físico aqui exterioriza-se, formando o campo da aura. Esta vibração, ela percorre todos esses circuitos, todas essas dimensões, em circuito fechado, formando um corpo eletromagnético. E o pensamento vibra aí, como fluxo contínuo, incessante, a nascer da própria alma, sob a sua própria responsabilidade. Quando ele absorve as energias emanantes do Criador e transforma por um processo de transubstanciação sobre a sua própria responsabilidade. O fluido, ele é neutro. Ele é absorvido na sua forma passiva, sem características boas ou mais. Mas o espírito, sob a sua própria responsabilidade, é quando ele começa a exteriorizar esse fluido a partir de si mesmo. Por isso que a doutrina espírita diz que nós somos co-criadores com o Pai. Por quê? Porque nós aproveitamos, nós pegamos o pensamento do Criador e esse fluido que emana da fonte eterna e maior, nós absorvemos pela nossa mente, por um processo semelhante à respiração, em que nós absorvemos CO2 e exteriorizamos CO2, nós absorvemos esse fluido e exteriorizamos um fluido próprio, individual, inerente ao próprio espírito, inerente à própria pessoa. Só que esse fluido vai sair com as qualidades dos sentimentos, das emoções que nós conduzimos na nossa intimidade. É aí que nasce liberdade e responsabilidade para a alma na condução do seu caminho evolutivo. Quando esse fluido exterioriza-se do corpo físico, define o seu halo energético ou campo da aura. O campo da aura seria então o quê? A aura psíquica, o reflexo dos nossos próprios pensamentos. Envolve a todos nós, refletindo que nós conduzimos dentro de cada um. É uma túnica de forças eletromagnéticas formada pelas irradiações mentais dos agregados celulares. Então veja bem, o que é isso? Nós sabemos que o nosso corpo é formado por trilhões de células. Tanto células do corpo orgânico, como células também do corpo espiritual. Estas células, elas são uma individualidade infinitas, microscópicas. Elas são uma individualidade também em desenvolvimento, em processo de formação, de construção da sua consciência. Só que, enquanto agregadas no corpo físico, elas possuem as suas irradiações mentais, só que funcionando em sintonia com uma irradiação mental maior, que é a consciência do indivíduo, a consciência do espírito. Por isso que diz, é uma túnica de forças eletromagnéticas, porque a corrente mental é uma corrente eletromagnética, formada pelas irradiações mentais dos agregados celulares. São as células com suas irradiações mentais que constituem essa túnica eletromagnética, mas obedecendo ao comando da mente, que está situada no centro coronário, e obedecendo ao impulso determinante do espírito como ser imortal. Circulam com frequência em corpo peculiares ao espírito, com essência e imagens do seu íntimo. O que eu já falei, ele exterioriza
aquilo que traz dentro de si. Se ele conduz bons sentimentos e emoções equilibradas no seu íntimo, ele vai exteriorizar também uma aura equilibrada, que vai ter um raio de ação inerente às suas próprias condições interiores. Em um processo de autoexteriorização, ele cria a atmosfera mental, em que nós respiramos, a atmosfera mental que criamos pelos nossos próprios pensamentos. Cada um de nós que aqui está, seja encarnado ou desencarnado, possui essa atmosfera mental própria, que é o fruto das suas elucubrações interiores, é o produto dos seus desejos íntimos, das suas emoções, que conduz ao longo das muitas experiências que já teve, desde quando iniciou a sua caminhada evolutiva. Alongam-se adiante e sintonizam com as ondas mentais afins. Essa onda mental individual vai estender-se ao infinito, por um processo semelhante ao conceito de campo que Einstein nos deu. Vai estender-se pelo universo infinito e esta influência diminui com a distância, mas nunca vai deixar de se estender pelo universo. O conceito de campo, nós lembrarmos aqui uma vela, quando nós temos a chama no núcleo central, no seu centro, mas o foco luminoso irradia-se em seu derredor. Da mesma forma é a onda mental. O fulcro gerador e central é a nossa mente com a nossa vontade. E esse pensamento vai se exteriorizando pelo universo infinito. E quanto maior a nossa persistência, a nossa força de vontade em concentrar o nosso pensamento naquilo que queremos e desejamos, mais potência, mais impulso, mais força ganha essa onda mental, que vai aí encontrando ondas mentais afins pelo processo de conjugação, receber as influências. Daí porque Emmanuel nos diz que nós estamos ligados com todos os seres que pensam da mesma forma que nós pensamos, em qualquer lugar do espaço. Então, é desta forma que nós podemos visualizar uma aura, esta corrente partindo do corpo humano que vai exteriorizar-se para o universo infinito. E veremos assim, essa figura extraída do livro Passe Magnético, de Salvador Gentili, onde ele procura nos dar uma ideia de como seriam esses corpos energéticos. Nós temos aqui o branco representando aqui o espírito, podemos dizer, esse em rosa o perispírito e o amarelo o corpo físico. E o azul representando as irradiações que constituem a nossa atmosfera mental, a nossa atmosfera psíquica. Isso aqui para nos mostrar uma visão multidimensional do ser humano. E o pensamento, nascendo da mente aqui do cérebro, ele vai percorrendo primeiro todo o perispírito, naqueles seus 3 corpos, corpo mental, corpo espiritual e duplo etérico. Depois de circular, ele exterioriza-se para o corpo físico, influenciando todas as células pelo processo de condensação, transmitindo aquilo que ele reflete de dentro da sua alma, para em seguida irradiar-se para o universo infinito, definindo o nosso campo de aura. Então nós podemos ver nesta figura animada o que se processa da dinâmica que existe da nossa forma de pensar, desde quando refletimos os nossos desejos mais íntimos até o processo de exteriorização pelo universo infinito. Cada um vai definir aqui a sua aura, a sua carteira de identidade espiritual. Essa é a carteira de identidade espiritual que nós vamos chegar do outro lado e apresentar quando desencarnarmos. Nós temos a nossa que conduzimos aqui no bolso e temos aqui que iremos apresentar do outro lado. Aqui estão registrados tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos. Dentro dessa discussão, dessa realidade multidimensional, nós vamos ver alguns conceitos aqui do que seja saúde e doença. Saúde define-se como seja tudo o que é são. Se está são, não está doente, então isto é o que representa a saúde. A OMS já diz que a saúde resulta de 3 fatores fundamentais: bem-estar psicológico, orgânico e satisfação econômica. Já é uma ampliação do tema.
já procurando mostrar que não é somente tudo criação. Outros fatores importantes estão envolvidos dentro desse processo. No entanto, dentro de uma visão multidimensional, nós vamos definir saúde como o quê? A perfeita harmonia do espírito na interação entre os níveis dimensionais em que se expressa. Então, a interação entre a individualidade, a essência espiritual e os seus devidos corpos em que ele se expressa ao longo da sua evolução. Seja quando encarnado, seja quando desencarnado, ou sejam em níveis mais superiores em que ele se expressa através do corpo mental. É a perfeita interação entre esses corpos que vai definir o estado de harmonia entre espírito e corpo físico, ou melhor, entre espírito e matéria, porque o perispírito também é formado de matéria. Esta perfeita interação vai definir o que seja saúde, dentro dessa visão que nós procuramos abordar. E a doença? A doença é apenas uma consequência dos distúrbios profundos no campo da energia pensante do espírito, que se apresenta comprometida, bloqueada ou desequilibrada. Então, esta energia, seja por causas atuais, sejam por causas anteriores, por erros do passado, esta energia encontra-se desta forma, comprometida, bloqueada ou desequilibrada. E aí é que vai criar campo propício para a investida de bactérias, de vírus ou outros órgãos patógenos que vêm causar a desarmonia orgânica e psíquica. Embora a maioria das nossas doenças elas resultem de nossos equívocos e desmandos das existências do passado, também existem ocorrências, existem enfermidades que são devidos à invigilância, à irresponsabilidade e ao desamor de cada ser, como também aos vícios em geral. É comum as pessoas sempre quererem colocar a causa das suas doenças, dos seus sofrimentos, é um erro do passado, é meu karma, foi um erro de existência passada, quando isso não é bem verdade. Nós também somos responsáveis, durante essa existência, pelas causas das nossas doenças. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trata disso, bem-aventurados os aflitos, quando ele divide as causas das nossas aflições em causas anteriores e causas atuais. Então, os vícios de toda ordem, o desamor por si próprio, a irresponsabilidade, também são geradores de doenças. Mas Jonas de Anjos nos diz o seguinte, que pelo pensamento reto e ações edificantes, essas doenças, essas energias que estão desequilibradas, comprometidas, bloqueadas, elas podem ser alteradas, atenuadas e até liberadas. Então, o pensamento reto, que precede a ação edificante, pode até nos liberar de faltas que tenhamos cometido em outras existências. Então, olha aí a importância de conduzirmos o nosso pensamento com retidão. Buscando uma visão mais profunda, a citação do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz no livro Trilhas de Libertação: a influência da mente sobre o corpo é de grande significado para a saúde pelo estimular ou reter da energia que a sustenta e, quando bloqueado pelo psiquismo perturbado, cede campo à proliferação dos germes que se instalam, fomentando os distúrbios que se catalogam como doenças. Então, as doenças surgem quando os invasores aproveitam as brechas nos nossos campos vibratórios que nós permitimos pelo nosso pensamento desequilibrado ou desarmonizado. Muitas vezes esses pensamentos são conscientes, como também reflexos dos nossos pensamentos inconscientes. Porque o nosso inconsciente, lembrando o conceito de Hermínio Miranda, ele vive muito mais consciente do que nós imaginamos, porque ele reflete o nosso comportamento atual. Ele é quem determina o que nós fazemos, o que nós queremos, o que nós gostamos, o que nós preferimos. Nós somos, como diz o Dr. Gelei, o ser subconsciente. Da mesma forma, a ação da vontade aplicada com equilíbrio em favor da harmonia pessoal
desbloqueia as áreas interrompidas e a energia de sustentação das células passam a vitalizá-las, restabelecendo o campo de desenvolvimento propiciador da saúde. Vamos correr mais um pouquinho, que o tempo já está se esgotando. Então, o espírito absorve do fluido cósmico universal, sob o comando da sua mente, através da respiração, o fluido que se transforma em fluido vital, que é um fluido energético, que irá ficar armazenado no seu sistema hemático. É assim que André Luiz define no livro Evangelho, no livro Evolução em Dois Mundos. A ação mental pela vontade, pelo pensamento, vai transformar esse fluido nessas energias vitalizantes. E no sistema hemático é responsável pela produção dessas diversas células, macrófagos, linfócitos, leucócitos, tiócitos, plasmócitos, de outras proteínas, tropócitos, que vai o quê? Estas células vão, a mobilização, a migração, a atividade dessas células, quando harmonizadas ou desarmonizadas, é que vai ser a causa geradora de saúde e de doença. Então esse fluido vital ele tem dois caminhos, ou ele pode se tornar harmonizado ou desarmonizado pela ação do nosso pensamento. Quando harmonizado, vai proporcionar níveis satisfatórios das células, movimentação adequada dessas mesmas células através de processos migratórios, como também atividade específica correta através da produção de recursos imunológicos. Sendo desta forma, em harmonia irá funcionar dentro da normalidade, definindo o que nós chamamos de saúde. Este mesmo fluido, quando desarmonizado, ele vai apresentar função anormal e sendo causa de doenças. Então nós trazemos aqui algumas propostas para o equilíbrio mental. Algumas atitudes que nós poderemos conduzir para tentarmos equilibrar nossa mente e disciplinar o nosso pensamento. Então não devemos nos prendermos aos atavismos infelizes, revivendo, comentando ou queixando de enfermidades. É comum as pessoas ficarem revivendo todos os processos de doença, o que acontece de mal, suas enfermidades, e com isso vão minando as suas estruturas psicológicas, os seus corpos energéticos, permitindo a investida e a manifestação de determinadas enfermidades. Planejar o presente e estabelecer metas para o futuro, trabalhando com otimismo, confiança e esperança de vitória. Quem não planeja o seu presente é pego de surpresa pelo improviso. Então nós devemos procurar estabelecer o futuro, mas pensar no nosso presente de uma forma planejada. Nosso tempo se esgotou, mas eu peço só mais um minutinho à mesa para concluir de uma forma mais rápida. Observar os pensamentos e disciplinar os hábitos, desejando-se, concentrando-se e visualizando-se a saúde. É importante que se nós nos encontrarmos ou saudáveis, para poder adotarmos uma postura de prevenção, ou então se estamos doentes, tentando buscar pelo nosso pensamento uma ação curativa, nós procurarmos, num processo sequencial, primeiro desejar a saúde, mas desejar com a certeza, com a confiança, confiando em Deus, que seja feita a vontade dele e não a nossa. Concentrar-se na saúde e visualizar-se saudável, assumindo responsabilidades e não imaginando que está sempre doente, que é o coitadinho, que não pode realizar nada. Nós fomos criados para sermos operantes dentro do universo, sendo co-criadores com o Pai. Irradiar simpatia, alegria e bondade no relacionamento com as pessoas. Necessidades básicas para todo cristão. Usar a conversação para catalisar ideias e enobrecimento e ventura. Transformar as nossas conversas, porque a palavra exterioriza os nossos pensamentos, em ações dignificantes, para podermos criar uma atmosfera fluídica salutar em nosso benefício. Afastar do comportamento a crítica ácida e destrutiva, os conceitos chulos e os verbetes sarcásticos. Só para terminar, saúde. Continuando nas propostas para o equilíbrio mental, respeitar e conduzir o corpo com moderação, evitando os excessos de toda a ordem. Cuidar da higiene física e mental. Cuidar do repouso, que é importante, porque muita gente pensa que só cuidar do espiritual é importante e despreza o corpo físico, quando na realidade o corpo físico é um instrumento de trabalho do espírito. O corpo físico está para o espírito, o que a enxada está para o lavrador que lavra a terra. Sem ela ele não consegue fazer nada.
Então nós temos que cuidar do corpo. Higiene física e higiene mental. Repousar a nossa mente. Leituras edificantes. Filmes que engrandecem, que tem mensagem de cunho moral. Conversas edificantes que já falei. Então somos nós, meus irmãos, que temos a nossa liberdade para decidir os ambientes que nós vamos frequentar, as músicas que devemos ouvir, os filmes que devemos assistir, os livros que devemos ler e as conversas que deveremos ter. Recorrer à oração como forma de ligar-se diretamente com o Pai. Meditar em silêncio para buscar abastecer-se das energias interiores que conduz na sua intimidade. Vivenciar o amor em todas as suas expressões e preservar a paz como fonte íntima. Para encerrar, Joana de Ângeles nos diz que a verdadeira saúde não se restringe apenas à harmonia e ao funcionamento dos órgãos, possuindo maior extensão que abrange a serenidade íntima, o equilíbrio emocional e as aspirações estéticas, artísticas, culturais e religiosas. Muito obrigado.